uma moça conhece um rapaz, se interessa por ele. Eles saem junto algumas vezes e, de repente, não sei o que aconteceu, não entrei em detalhes, ele bloqueou ela. Eu entendo que se bloqueou deve ser assim, tinha o contato, tinha o telefone e bloqueou para não falar mais. E a menina está entristecida. Ele vai me desbloquear e vai voltar a falar comigo, ou eu desisto dessa história, ou eu sigo com a minha vida. E ela me deu as datas de nascimento. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Com a data de nascimento, apenas as datas de nascimento, na verdade eu não olho nem para o ano, porque não vai fazer muita diferença, tá? Quando eu tenho só uma data, a única coisa que eu consigo saber é o signo solar da pessoa. É claro, eu poderia ir lá nas efemérides, vocês sabem o que é as efemérides, né? Aquele livro desta grossura, que tem a posição dos planetas naquela data de nascimento, a posição de todos os planetas. Mas é a posição no céu. Apenas com a data eu não consigo montar um mapa. Mas a ideia aqui também não era fazer o mapa de ninguém, não é verdade? A ideia era responder uma pergunta. Então, com a data de nascimento, eu consigo saber apenas que ela é do signo de Escorpião e ele é do signo de Aquário. Então, como a ideia não é fazer o mapa de ninguém, não vou me aprofundar nesse assunto, porque vocês é que devem fazer isso, conhecer o próprio mapa, estudar o próprio mapa, entender as próprias questões. Mas eu posso responder aqui baseada apenas nos signos solares. Então a gente tem uma moça do signo de Escorpião e um rapaz do signo de Aquário. O signo de Escorpião, para quem conhece, sabe que é um signo bastante intenso, bastante emotivo. Os signos de água são muito amorosos. E Aquário é um signo de ar, que é exatamente o oposto. Os signos de ar, eles são mentais, eles são comunicativos, eles são inteligentes, eles são da comunicação, da sociabilidade e tudo mais. Aquela pessoa que você encontra numa festa ou em algum lugar e você conversa e tal, né? Levando em consideração apenas os signos solares, tá? Por que eu digo isso? Porque sem a hora de nascimento e sem o local de nascimento, a cidade, a gente não consegue fazer um mapa. Então eu não consigo saber em que signo que está o ascendente. E isso faz diferença no comportamento da pessoa. Eu não consigo saber, por exemplo, em que signo que está a lua, porque dependendo do horário que a pessoa nasceu, se foi meia-noite, meio-dia, 6 da tarde, 8 da noite, a lua já pode ter mudado de signo. E eu não sei em que casas caíram cada um desses planetas, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, me baseio apenas na questão dos signos solares, tá? Então, para você que me fez essa pergunta, pergunta número 1, né? Ele te bloqueou. Será que ele vai te desbloquear? Esse é o tipo de pergunta que eu não consigo responder, tá? Essa é uma pergunta que você deve fazer para um oráculo, tá? Um oráculo tipo tarô, baralho cigano, coisas do gênero, tá? Porque você consegue ver nas cartas as energias que estão rolando ali, o que aconteceu e tal, e dar uma resposta rápida para você. Não é o caso que eu posso fazer aqui, tá? Agora, baseado apenas no signo solar, o que eu posso dizer? O que pode ter acontecido para ele te bloquear? Ele pode ser extremamente aquariano, porque o signo solar é aquário, mas outras situações, né, outros planetas, ele pode ter, de repente, o ascendente em aquário. E eu realmente não fui olhar as efemérides para saber dos outros planetas, porque também a intenção não era essa. Mas ele pode ter um Urano forte no mapa, pode ter um Urano de casa 1, pode ter um Urano de casa 10, ou de casa 7, ou de casa 4, ou um Urano fazendo, né, aspecto para o Sol e tudo mais, e aí ele vai ser extremamente aquariano. E o aquário não suporta de forma alguma
aquelas explosões, arroubos de emoção. Ele preza pela liberdade mais do que tudo na vida. E ele não é considerando apenas os signos solares, tá? Ele não é o parceiro ideal para uma pessoa do signo de Escorpião. Porque o Escorpião é pura emoção. E ele gosta de ter controle da situação e, mais ainda, da pessoa com quem ele está se relacionando. Então, ele quer o controle. E é exatamente o oposto do que o Aquário quer. O Aquário quer liberdade. O Aquário quer ir e vir a hora que ele bem entende. E muitos deles não querem nem compromisso. Então, não estou nem olhando o restante do mapa. Mas ele pode ter várias coisas no mapa, ainda mais sendo homem, que se identifica bastante, né, com o signo solar. E Aquário, no zodíaco, a gente considera signos masculinos e femininos, né? A gente separa os signos masculinos. É um masculino e outro feminino na sequência, tá? Aquário é um dos signos masculinos. Então, ele pode ter se chocado. De repente, a menina veio com arroubos de paixão e ele estava só querendo se divertir. Ele estava só querendo sair, bater papo, namorar, ficar na superficialidade. E, de repente, a intensidade do Escorpião pode ter assustado o Aquário. Porque isso acontece. E não é só por ser mulher Escorpião, homem Aquário, não. Se for o contrário, também vai acontecer. Se for a mulher de Aquário e o homem de Escorpião e ele vier com aquela gana de querer, nossa, conheceu hoje, amanhã já está propondo casamento, a mulher vai dar um pinote e vai virar as costas em 3 tempos, entendeu? Porque não é assim que a banda toca para as pessoas de Aquário. Então, a sua pergunta era, ele vai voltar ou eu devo desistir? Então, essa pergunta você faz para um oráculo, para ter a resposta na hora. Pessoalmente, o que eu posso te dizer é isso. Provavelmente, esse não era o tipo de encontro que ele estava querendo. E eu não sei dos detalhes, tá? Mas o Aquário não se ajusta muito bem com a intensidade do Escorpião. Pode ser que isso tenha acontecido. Se ele te bloqueou e ele já é uma criatura de Aquário, né? Mesmo que ele não tenha outras coisas muito fortes em Aquário no mapa, tipo o ascendente em Aquário ou o Urano em alguma daquelas posições super fortes, né? Meio do céu, fundo do céu, ou no ascendente, ou no próprio descendente, pode ser que ele não te desbloqueie. Pode ser que ele realmente, que ele já tenha decidido não. E tem outra coisa, né? Os dois são signos fixos. Só que o Escorpião é o fixo da água, ou seja, emoção intensa e parada. E o Aquário é o fixo do ar, que dificilmente muda de ideia. Ou seja, ele tem ideia fixa. Dificilmente, ele muda constantemente, mas o raciocínio dele é aquele e não muda. Então, se ele botou na cabeça que o negócio não vai servir para ele, que esse não é um relacionamento que ele quer, então eu acho difícil ele voltar atrás. Mas, como eu estou falando, é uma resposta que eu estou te dando baseada nas informações que eu tenho. E eu vou acrescentar aqui uma coisa para você que me fez essa pergunta. Se essa é uma situação que se repete na sua vida, se já se repetiu outras vezes, se já aconteceu outras vezes na sua vida, você faria muito bem em estudar o seu próprio mapa, se conhecer bem, entender como é que você se comporta num relacionamento. Eu entendo que relacionamento é uma prioridade para a grande maioria das pessoas, então, porque a gente se relaciona o tempo inteiro, a vida toda, a não ser que você se torne um eremita ou uma pessoa, um monge que vai morar num mosteiro, que fica preso, fica lá, ou uma irmã. Então,
se você não se isolar do mundo, você vai estar convivendo com pessoas o tempo inteiro. Então, relacionamento é uma coisa que é importante para todo mundo. E é importante saber se relacionar com as pessoas. Mas se você tem questões de relacionamento afetivo, provavelmente isso está indicado no seu mapa. Então você faria muito bem em estudar o seu mapa, entender qual é a origem dessa história, qual é a origem desse tipo de comportamento e como você pode melhorar isso na sua vida. Melhorar o seu comportamento e resgatar as questões que você tem que resgatar. Porque às vezes quando a pessoa tem diversos relacionamentos, né, que sempre azedam, que sempre tem problema, tá? E aqui você não vai olhar para casa 7 não, tá? Porque a gente ainda tá falando de namoro, de paquera e de namoro. Vai olhar para casa 5. Então, como é essa questão? É a mesma casa dos filhos, né? Então, como é essa questão? E aí, estudar o seu mapa, entender qual é a origem dos seus problemas, resolver isso, entender como é que você pode melhorar e tudo que você precisa resolver. Então, faria muito bem a você aprender a estudar o seu próprio mapa, principalmente pela ótica da astrologia kármica, porque você vai entender que essas questões, elas vêm lá de outras vidas e que a gente vai engatando uma vida na outra, repetindo o mesmo tipo de comportamento, né? Então, isso é que acontece.